CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Ei, Juarez, tudo bem por aí? Tudo bem, sempre. Final de semana é bom, né? Tem para alguns dar uma descansada, outros dá para dar uma agitada, mas o que é legal é que quem não falta aqui nesse sábado é o chefe. Eu adoro sábado, porque depois dele vem o domingo. Eu não gosto de domingo, gosto, mas depois dele vem a segunda, entendeu? Eu gosto da sexta, porque depois da sexta vem o sábado. 2 macetes eu fiz quando eu dava aula. Primeiro, eu adorava feriado de segunda-feira, porque aí a música do Fantástico ou do Faustão nem me fazia mal mais. Porque toda vez que tocava a música eu lembrava que lá vinha a segunda. E teve um período no final de 2025, quando eu parei de dar aula, 2005, quando eu parei de dar aula, eu acumulava minhas aulas na segunda e na terça, e quinta e sexta. Aí eu tinha a quarta-feira toda livre. Então, sem querer, eu fazia 2 finais de semana, entendeu? Que delícia! Boa Eu dica para adorava. quem está nos ouvindo, hein? Não é? Muito bem. E a Olha, receita de hoje? é um soufflé de milho verde para acompanhar um frango assado, para acompanhar uma carne moída. Vai muito bem, Vamos tá? aprender então. Soufflé, você sabe que soufflé é o seguinte: a base de um soufflé salgado é sempre um bechamel, aquele molho branco, tá? Aham. E que você acrescenta gema nele ainda morno, um bechamel morno. Você tira a película da gema, passa na peneira e mistura nele. Aí você acrescenta o que você quiser. Se você quiser um soufflé de queijo, você acrescenta queijo. Eu quero um soufflé de espinafre. Você refoga espinafre, pica ou processa e junta nele. Eu quero legumes. Você pega uma jardineira de legumes e junta nele. Eu quero camarão. Você faz uma muquequinha de camarão mais sequinha e junta aí. Sobrou frango ensopado. Você faz um repicado de frango ensopado. Você faz o que você quiser, um soufflé. Eu quero soufflé de presunto. Você pega presunto picadinho, processado, mistura aí. Então, a base do soufflé é isso. Quase sempre, quase todo soufflé salgado leva o bechamel, gema e um pouquinho de queijo, qualquer tipo de queijo. E também você pode fazer um só de queijo, né? Esse caso é o de milho verde, né? Nós vamos acrescentar milho verde, que pode ser inteiro, se você gosta, Aham. mas também você pode pegar, quando for fazer o bechamel, o molho branco, que nós vamos ver fazendo na receita, quando você for acrescentar o leite, você junta o milho verde com o leite, processa e peneira, porque o milho tem aquelas casquinhas do milho, né? Aí você processa e peneira. Então você tem um leite com milho verde processado e faz o bechamel já como se fosse um creme de milho verde. Aí, no nosso caso, vamos fazer com milho inteiro, certo? Certo. A receita para 6 porções. Quando eu falo 6 porções, eu gosto sempre de fazer soufflé, para não errar, é melhor fazer naquelas forminhas individuais. Uhum. Porque a forma grande é um pouquinho complicado fazer, porque depende de forno, uma série de coisas. Então, 3 ovos, 1 xícara de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, uma cebola branca bem picadinha, 1 colher de trigo, colher de sopa de trigo, 1,5 xícara de queijo canastra ralado, ou queijo Minas, de um modo geral, ou queijo que você tiver. Não pode ser um gorgonzola, um queijo forte, para não predominar sobre o sabor do milho. Um Ok. queijo Minas, eu coloquei canastra porque eu sou metido. 1 xícara de milho verde, que pode ser tanto o milho verde em espiga cozido, ou você comprar a lata do milho verde. 1 pitada de sal, 1 pitada de pimenta do reino. Primeira coisa, separar as claras das gemas, Ok. né? Aí você bate a clara em neve bem firme. Eu gosto sempre de botar uma pitadinha de sal. Não se esqueça que a vasilha que você vai bater tem que estar bem seca. E você começa a bater em velocidade baixa e vai aumentando a velocidade até ficar aquela clara bem firme, que você pode virar a vasilha de cabeça para baixo, em cima da sua cabeça, que ela não cai, tá? Ok. Eu já vi vários chefes fazer isso. Eu nunca tive coragem. Eu nunca tive coragem de virar na minha cabeça, não. Tá certo? Bom, a parte você refoga. Você aquece o leite até ficar morno para quente. Ok. Aí a parte você refoga a cebola em 2 colheres de sopa de manteiga até murchar bem. Ou seja, eu não estou fazendo simplesmente um bechamel. Estou fazendo um bechamel com um toquezinho de cebola, que eu acho que fica um bechamel melhor, um molho branco melhor. Então você refoga um pouco de cebola na manteiga, polvilha o trigo,
Não se esqueça, tem que deixar o trigo cozinhar um pouquinho, aquecer um pouquinho. Ele começa a borbulhar na manteiga, que ele está pronto, porque senão ele fica cru. Então tem que deixar ele cozinhar um pouquinho, ele começa a soltar umas bolhazinhas. Aí você acrescenta o leite morno ou o leite quente, tanto faz, e vai misturando aos poucos. Depois vai batendo para não empelotar. Lógico, como tem a cebola, vai aparecer uns grãozinhos, mas não é trigo, é cebola, certo? Certo. Aí você acrescenta o queijo, deixa o queijo derreter, aí você deixa amornar e junta as gemas. Se você jogar a gema nisso quente, você corre o risco da gema cozinhar. Então você deixa amornar e junta a gema. Eu, inclusive, uso uma técnica muito comum em confeitaria. Quando você vai fazer isso, eu pego a gema, em vez de jogar a gema no molho quente, eu amorro no molho, pego um pouquinho do molho, misturo na gema, para igualar a temperatura, aí voga essa mistura de gema com o molho branco lá, junto com o molho, entendeu? Uhum. E aí você junta o milho, né? Usando o milho, nós estamos usando o milho inteiro, mistura bem e acerta o tempero com sal, pimenta do reino. Interessante, o soufflé salgado, ele pede sempre um toque sutil de noz moscada, mas noz moscada é um perigo, você tem que usar com bastante moderação, né? Porque senão ela domina, né? Ela domina. Aí você junta as claras em neve aos poucos. Claras em neve, a gente pega um terço dela e mistura no molho. Aí depois os outros 2 terços você vai misturando aos poucos, de baixo para cima. Ou com aquele fouet, aquele batedor de arame, ou com garfo mesmo. Você vai misturando de baixo para cima até misturar tudo, tá? Uhum. Pode ficar pedaços de gema, não. Aí você distribui em forma tipo ramequim, untada com manteiga e esfarinhada. A gente unta com manteiga e bota um pouquinho de farinha, tá? Isso vai ajudar o soufflé a subir, vai ficar escorregadio a parede, ele vai subir mais fácil, Já tá? gostei disso, hein? É. Aí você assa primeiro num forno quente a 250 graus. Você fala, nossa, mas soufflé não assa, né, 180, 200? Por que eu estou assando a 250 graus? Porque tem milho inteiro. Ah, Se tiver milho inteiro e você for assar numa temperatura mais baixa, o milho é pesado, ele vai para o fundo do soufflé. Aí vai ter uma camada de milho e depois o soufflé sem gosto de nada, entendeu? entendi. Para eu manter o milho preso no meio ali, eu jogo numa temperatura mais alta, ele endurece rapidamente esse é o componente e o milho fica espalhado direitinho no meio, certo? Certíssimo. É dessa maneira que a gente faz, por exemplo, pudim de queijo. Não tem Você não como dar pode ruim botar onde tem para... milho, Você né? dá uma pré-assada antes e depois bota na temperatura mais baixa. Eu coloquei 200 graus, mas pode ser até menos, 180 graus. Ah, eu quero botar em banho-maria. Não tem problema nenhum. Daí você tem a paciência para ficar esperando ele assar mais. Mas basta você colocar aí a 200 graus, 180, 200 graus e esperar ele crescer e dourar em cima, né? O soufflé não espera ninguém, você sabe, né? É Você fez, mesmo. você tem que servir. Tira e leva para servir. Porque ele Porque murcha? por que o soufflé cresce? Ah, Eu, inclusive, toda vez que eu faço soufflé, inclusive o salgado, eu esqueci até de colocar aí, quando eu coloco a mistura na forma, eu salpico o queijo parmesão por cima. hum, O soufflé, ele contém água. Água da onde? Do leite, do próprio ovo, tá? sim. E aí, quando você mistura essa mistura e coloca e leva para assar, o calor do forno desnatura as proteínas da superfície, Aham. fecha os poros da superfície. Com o queijo, vai fechar mais rápido ainda, certo? Certo. E aí o que acontece? A água que está embaixo começa a ferver e transformar em vapor. Aham. E vai querer sair. Só que em cima está fechado. O que ela faz? Ela leva tudo para cima. Como a parede está escorregadia, ele sobe. Por isso que o soufflé cresce. Entendeu? Adorei, gente. Adorei essa E por que ele estratégia. arreia? Ah, Porque a partir do momento que ele sobe, as laterais não estão vedadas, né? Aí entrar pelas laterais ele arreia. Entendeu? é o ar que faz ele diminuir, então.
O ar que faz ele subir e o ar que faz ele descer. Por quê? O ar que faz ele subir, quando ele sobe, que não tem como sair de cima, você subiu, passa em volta, passa a ter espaço para o ar quente sair. Aí o ar quente sai, ele arreia. Entendeu? Entendido. Olha que legal, hein? A reação química, né? Teve um cientista, se o nome dele é francês, que criou a gastronomia molecular, que começou a explicar o que acontecia dentro dos alimentos quando cozinhava. Aí ele começou com soufflé. Ele falou assim, o homem sabe muita coisa sobre a lua, o homem sabe muita coisa sobre o mar, e não sabe o que acontece dentro de um soufflé. Aí ele foi estudar. Adorei isso, Juarez. Aí começou a estudar na carne, o que a carne dora, o que acontece com a carne quando você está cozinhando, o que muda nas proteínas para a carne ficar cada vez mais firme. A mal passada ela é mais macia, ao ponto ela é mais firme, bem passada ela é mais firme ainda. Aí ele começou a estudar, hoje gerou uma ciência chamada gastronomia molecular. Tem uma explicação, chama Hervé Tiz, o nome do cientista. Hervé Tiz. É um francês que é cientista, mas gostava também de cozinhar. Ele tentava explicar por que a batata, ninguém come ela crua. E por que quando você cozinha, ela tem uma textura e um sabor, e quando você frita, ela tem outra textura e outro sabor. Então ele começou a querer explicar tudo isso, aí gerou na famosa gastronomia. Por que um ovo, a clara endurece e às vezes a gema não? Entendeu? Ele começou a estudar tudo isso. Hoje chama gastronomia molecular. Eu, como sou farmacêutico bioquímico de formação, eu tive muita facilidade para entender essa gastronomia molecular. Mas 99% dos chefes se enlouquecia, não conseguia entender. Por isso que eu, por ter essa formação, eu viajei muitas vezes o Brasil inteiro dando palestra para explicar para os meus colegas o que estava acontecendo nos processos de alimentação, quimicamente. Como é que faz uma coalhada? Por que faz uma coalhada? O que acontece com a coalhada, iogurte? Eu explicava quimicamente o que estava acontecendo no alimento. Porque a partir do momento que você aquece, você aumenta a velocidade das moléculas, consequentemente, você provoca uma reação química, né? Certo? Muito bom, viu? A gente aprende muito, não só com as dicas de gastronomia, como a própria história, né, da química aí, porque essa pessoa que vos fala aí é químico também, né, nas horas vagas, né? Eu sou farmacêutico. Farmacêutico. Pela antiga FAFABS, do centro da cidade, uma faculdade linda, um prédio lindo que existe até hoje, parece que é da EMESCAN, e que eu tenho muito, mas muito, muito orgulho de ter estudado lá e muito orgulho de ser farmacêutico. Eu mudei de profissão, mas eu tenho a farmácia ainda no meu coração. E professor de química, não é? Professor de química. Mais amado do Espírito Santo. 40 anos. 40 anos professor de química, acredita? Oh, saudade. Dei aula de bioquímica na EMESCAN, na Faculdade de Farmácia, mas coisa mais... Professor, eu sou chefe há 32 anos. Meus ex-alunos chegam no restaurante e nunca me chamam de chefe. Tudo só bem, de professor. Professor é uma profissão, assim, sensacional. É verdade. Meu amigo, o soufflé de milho verde vai fazer muito sucesso lá em casa, viu? Vou colocar em prática. Aquele franguinho assado de padaria, que é sensacional. Que delícia. Ninguém faz igual em casa, ninguém. Nem chefe nenhum faz igual em casa. Arrasou. Tem igual. Receitinha completa em nosso site e também em podcast. Beijo pra você e até sábado que vem. Até sábado que vem, outro para você e para os nossos ouvintes.